E dando seguimento aqui ao nosso programa, a gente anunciou no começo, a gente tem a honra de receber aqui a professora Maria Rebelo. Nós nos encontramos em algumas atividades, em órgãos aqui em Teresina, mas eu vou pedir para que ela, que é especialista em gestão e inovação, mestre em propriedade intelectual, para que ela fale, principalmente, professora, dando as boas-vindas aqui no Vida Mais, que é um programa que a gente fala de saúde, mas a gente também quer falar de inovação em saúde. Seja bem-vinda ao nosso Vida Mais. Muito obrigada, doutor Jocelano. Estamos aqui hoje para bater um papo e eu adoro essas oportunidades, porque é uma oportunidade que a gente tem de conversar sobre gestão empresarial, de falar sobre propriedade intelectual, que são assuntos que são tão presentes no dia a dia das empresas. Eu sou Maria Rebelo, como o doutor Jocelano já falou, sou professora universitária e atuo também como consultora na área de propriedade intelectual e gestão da inovação. E esse tema é importante, Maria, aqui pra gente, porque nós da área da saúde, e eu falo nós agora com a nossa audiência também, os nossos colegas, de todos os profissionais de saúde, no dia a dia nós somos treinados para fazer diagnóstico, fazer tratamentos, e é para isso que a faculdade nos prepara. Só que a gente costuma falar que tem um mundo inteiro acontecendo aqui ao nosso redor. E muitas vezes a gente não tem a orientação adequada, a gente não tem como buscar um melhor conhecimento para isso. Nós temos exemplos aqui em Teresina, por exemplo, da própria Unicef, onde tem disciplina de inteligência artificial, de marketing, de empreendedorismo, porque ela já abriu a cabeça para que esse profissional chegue mais preparado. Mas com toda a sua experiência, primeira pergunta aqui do nosso bate-papo que eu queria fazer. Quando a gente fala sobre inovação e gestão em saúde, a gente está falando só sobre tecnologia, sobre processos ou, de fato, sobre uma nova forma de gerir esse mercado? Na verdade, a gente está falando de tudo isso, né? Quando a gente fala de inovação, pode ser um novo produto, pode ser um novo processo, mas também pode ser o que a gente chama de inovação organizacional, que é mudar a forma de gestão, a forma de atendimento, enfim, dentro de todos os processos que existem dentro de uma empresa, que é desde lá do atendimento na ponta até o pós-venda, depois que o cliente sai de dentro do negócio, do espaço físico da nossa empresa, existem inovações que podem ser feitas. Então a gente pode falar de inovação de processo, inovação organizacional, na forma de atender, na forma de fazer um marketing, na forma de divulgar seus produtos ou seus serviços. A inovação é tudo que a gente traz de novo, ou de forma disruptiva, ou algo que já existe significativamente melhorado. Eu gosto sempre de falar isso, porque muitas vezes a inovação está somente associada a algo disruptivo, a algo muito, que é uma revolução. Sim. E isso é, sim, uma inovação, e uma inovação que a gente costuma chamar de disruptiva. Mas existem as inovações que são as inovações, às vezes, para o próprio negócio, que quando você olha para os seus concorrentes, quando você olha para o ambiente externo, quando você olha para os seus parceiros de trabalho, eles estão fazendo coisas melhores, ou eles trazem uma tecnologia melhor, ou os laboratórios, as fábricas dos equipamentos em si, elas lançam novos produtos. Então, esse novo produto ajuda, mas também tem um novo processo, tem a inovação na gestão, na forma de atender, na forma de chamar o cliente para dentro do consultório. Enfim, são inúmeras as possibilidades de inovar, seja em produto, em processo, em marketing organizacional. Tem uma palavra, professora, que eu gosto muito dela, chamada jornada. Se a gente pensar na jornada do cliente, e o mercado de saúde não é diferente. E às vezes a jornada para o paciente que precisa buscar um atendimento, ela não é fácil. Porque às vezes encontra dificuldade em um agendamento, que seja, isso, ou pelo SUS, ou por um plano de saúde, e pior ainda, muitas vezes até de forma particular, o paciente muitas vezes não tem um atendimento adequado. E se a gente imaginar em toda essa jornada e todos os passos que ele vai ter dentro de uma instituição de saúde, a gente sabe que às vezes ele encontra algumas dificuldades. Na sua visão, e trabalhando com diversos segmentos de mercado, você acha que a saúde, o mercado da saúde, ela ainda de fato é muito carente desse tipo de orientação para que a gente possa promover uma melhor experiência para o usuário? Sim, não só o mercado da saúde, mas o mercado da advocacia, o mercado contábil. Uma crítica que eu sempre faço é que qualquer nível superior nos abre a oportunidade para ter um negócio, para ter uma empresa, né? Se eu curso veterinário, eu posso ter uma clínica veterinária. Se eu curso direito, eu posso ter um escritório de advocacia, um consultório, uma clínica odontológica, enfim, independente da carreira que você escolha de nível superior, ela lhe abre uma possibilidade. Você pode ser um funcionário público, você pode ser um funcionário de outras pessoas, de outras clínicas, como você também pode ter o seu próprio negócio, né, a sua própria empresa. E uma crítica que eu sempre faço é que
todos os cursos superiores deviam guardar ali 1, 2 disciplinas para tratar um pouco de gestão, falar a importância da gestão financeira, falar um pouco a diferença de uma empresa limitada para uma sociedade anônima, para uma ME, explicar para os médicos que hoje em dia, em sua grande maioria, eles não têm carteira assinada, eles prestam serviço como pessoa jurídica. Então, ele sendo pessoa jurídica, ele é um CNPJ, ele é uma empresa. Muitas vezes ele não tem o ponto físico, mas ele presta serviço para os outros como empresa. Então, é necessário emitir uma nota fiscal. O que é um imposto? O que é um tributo? Como eu faço esse controle financeiro? Não precisa ser um especialista em gestão, mas eu acho que é importante ter pelo menos as noções básicas. E se fala isso é verdade. A gente comenta dentro da nossa área especificamente que a gente não sabe, a gente como médico, como profissional de saúde, durante a faculdade e mesmo nos primeiros anos de atividade, a gente não sabe o que é uma nota fiscal, quanto de imposto que se paga, como que de fato é feita essa contabilidade. Então isso de fato é uma carência muito grande da nossa área especificamente, mas tem mudado. Eu acho que novas ideias e os profissionais estão despertando para esse meio, porque de fato não adianta nada prestar um excelente serviço se não tiver a gestão do próprio negócio, gestão pessoal, gestão, enfim, da sua própria carreira. Eu costumo dizer que a gestão, eu estou falando de gestão empresarial porque é o que eu atuo com gestão empresarial. O princípio da gestão, os fundamentos e o conceito cabe para qualquer tipo de negócio, seja lucrativo ou não. Maria, e eu vou entrar agora no outro assunto que é sua especialidade, que é propriedade intelectual na saúde. Nesse campo, o que deve ser protegido? Como que a gente deve entender esse campo? Pronto, doutor. Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente fala de tudo aquilo que as pessoas são capazes de criar, né? Que é o fruto do intelecto humano. Então, quando eu falo de propriedade intelectual, pode ser uma patente, que é a criação eu desenvolvi uma ferramenta nova de trabalho para fazer algum procedimento cirúrgico, ou que eu já fiz patentes de instrumentos cirúrgicos ou odontológicos. Eu desenvolvi algo que não traz uma nova funcionalidade, mas tem um design melhor, isso cabe com a proteção de um desenho industrial. O nome da minha clínica ou o nome de algum procedimento que eu criei pode ser registrado como uma marca. E aí entra o direito autoral, se for algo que não seja possível de fazer em escala industrial, que vai desde um livro, um artigo científico, até uma obra, enfim, aí são os limites da mente, né? Uhum. Mas quando a gente fala da propriedade intelectual, pode ser marca, pode ser patente, pode ser desenho industrial. Acredito que essas três talvez sejam as que mais caibam para a área da medicina, mas não quer dizer que elas não possam em nenhuma das outras. Que outras? Aí vai o direito autoral, vai cultivo, enfim. E fala pra gente então, quais as vantagens de se fazer esse registro e as desvantagens, os riscos que a gente corre em não tomar essa medida? Perfeito. Eu vou escolher 2 que são os mais comuns, né? Que é marca e patente, que é o que geralmente mais se procura, e o que mais acontece na área de saúde são esses 2 de fato. Então, qual é a principal vantagem? Você evitar cópia. Você evitar que alguém coloque uma clínica com um nome igual à sua, que alguém abra um hospital com um nome igual ao seu. E não só pelo fato da vaidade do nome, mas de não prestar um serviço de qualidade, por exemplo, e associarem ao seu nome por ser semelhante. Quando a gente fala de marca ou patente, essa busca a gente faz no INPI. INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a autarquia federal responsável por isso no Brasil. Então você pode entrar no site do INPI, gov.br/INPI, e lá tem banco de dados de marcas, banco de dados de patentes, e aí eu posso fazer uma busca lá. Digita o nome da marca. Um ponto que é importante falar é que tanto a marca como a patente, elas têm algumas especificidades e elas são registradas para determinada área de atuação. Então eu posso ter, por exemplo, uma clínica médica com o mesmo nome de um restaurante, com o mesmo nome de uma loja que venda produtos médicos, porque eles atuam em classes diferentes. Existe uma classificação internacional e dentro dessa classificação internacional, cada caixinha, né, cada número, cada classe tem os produtos ou serviços que façam parte. Então existe uma classe que é só de medicamentos, tem uma classe que são de cosméticos, tem uma classe que são de instrumentos médicos, outras de instrumentos ópticos, outras, enfim, são 45 classes. Eu hoje, Maria, eu tenho a oportunidade também de assumir a disciplina de inteligência artificial para a medicina na Unicet e tenho muito contato com os estudantes de medicina em nossos eventos. E o que eu comento com eles, a exemplo do NEON, que teve há 2 meses aqui do Sebrae, né? As próprias atividades da Startup Piauí. Eu digo, pessoal, a gente precisa ir para esses eventos. E por incrível que pareça, às vezes você vê uma ideia para uma indústria que não tem nada a ver. Pra você ter ideia, na minha especialidade, que é cirurgia cardíaca, que é um negócio super nichado, com um grau de especialização diferenciado para aquilo, eu consigo enxergar em outras ideias
alguma forma que eu vou adaptar para a minha atividade no dia a dia. E só a gente saindo literalmente da caixinha aqui e indo para eventos e vendo você e outros palestrantes falando de outras áreas, a gente consegue adaptar para o nosso serviço em si. E honestamente, assim, com a minha experiência pessoal, eu digo que nos últimos anos eu tenho percebido também que a gente tem um movimento assim que é diferente dos últimos anos. É um interesse maior das pessoas e participar desses ambientes, como você está dizendo, que é o que a gente chama de ambientes de inovação. Quando a gente participa desses ambientes, a gente conhece pessoas, a gente tem ideias, a gente vê coisas com uma nova perspectiva. E eu costumo dizer que, na maioria das vezes, a inovação, ela não é algo que eu peguei do nada e criei. Ela é algo que eu vi em outra coisa e isso aqui pode ser, eu posso adaptar isso aqui para a minha realidade e melhorar algum problema que eu estou identificando ou otimizar alguma coisa que eu já fazia. Então, se a gente pega exemplos clichês, como por exemplo a Netflix, o modelo de negócio da Netflix, que é alugar vídeos e séries, isso existe na época das locadoras, que nós pegamos essa parte. Nossos filhos não vão pegar na sexta e devolver na segunda. E se não rebobinasse, ainda pagava a multa. Nossos filhos não vão pegar isso. Mas se você for pegar, a Netflix, ela continua vendendo a mesma coisa que era vendido naquela época. O que é que ela mudou? A forma de entrega, o canal, a interação, a facilidade, o acesso. É o mesmo produto, se você for pensar. O que mudou? A forma de entrega. Então, muitas vezes, eu olhar outros negócios, eu olhar outros mercados, eu ser atento ao que está à minha volta, eu consigo identificar oportunidades mais fáceis e adaptar para o meu modelo de negócio. E você vê, Maria, que mesmo nesse segmento que você falou de vídeos, por exemplo, a Blockbuster era a maior, né, que tinha esse mercado de vídeo e de filmes. E acreditava que a tecnologia não chegaria para esse nível ao ponto das pessoas estarem em casa e pagar por uma assinatura para aquilo. Ou, por exemplo, se a gente imaginar, antes da Apple e dos Samsungs aí com as maiores inovações, o BlackBerry era um celular de executivo. Isso. Aquele tecladinho ali, todo mundo. E não abriu o olho para que ninguém queria mais teclar, né? Que não era interesse mais de ninguém teclar, já que você podia apenas rolar ou passar o dedo na tela. Ou, por exemplo, a Kodak de fotos e de filmes. Então, as maiores empresas do mundo, muitas vezes, perdem o time para isso. Pela resistência à inovação. Pela resistência. E aí eu queria puxar o gancho disso. Dentro da área da saúde, puxando mais um pouquinho para a nossa área, você acha que tem um pouco ainda de resistência e um pouco de dificuldade em ter um setor específico dentro das instituições que possam utilizar mais inteligência artificial, que possam usar mais automações, que possam ver o marketing de uma forma mais responsável e mais produtiva para a instituição? Você percebe alguma diferença na área da saúde comparada com outras? Percebo. Por serem instituições mais formais, mais tradicionais, existe essa resistência à inovação, existe essa resistência não a inovação no sentido de prestar o serviço médico, de fazer a cirurgia, de equipamentos voltados para a medicina, mas a resistência na gestão, de fazer uma fachada bacana, de estar interessado em um atendimento de cliente, de fazer uma plataforma de agendamento mais fácil, de lembrar o cliente um ano depois da importância do retorno dele ou no período que seja necessário. Então, existe essa resistência e essa resistência eu acredito que ela é muito cultural. Ela veio da cultura de que é tradicional, que as escolas também a gente percebe que tinham muito isso e que estão aos poucos também perdendo essa resistência de inovar, como nos escritórios de advocacia. Isso é muito comum nessas profissões que são mais tradicionais. Eu também costumo falar em qualquer oportunidade que eu tenho, que eu acho que o médico tem que estar nas redes sociais, tem que falar. As pessoas têm dificuldade de chegar até a gente. No mundo da advocacia, acredito que é a mesma coisa. Quem produz conteúdo... Vou usar um termo que as pessoas às vezes não gostam, mas é um preconceito. A pessoa não entende a importância daquilo, ela não entendeu ainda a relevância de compartilhar conhecimento e que quanto mais conhecimento eu tenho, mais curiosa eu fico, mais precavida, no caso da saúde eu também fico. Quantas pessoas vão passar a se atentar a esse sintoma ou a essa característica se eu compartilhar essa informação? E aí se você for pensar que isso pode vir a salvar vidas, pode vir a prevenir, pode vir a um tratamento mais precoce, mais recente, eu talvez veja isso com outros olhos. Sem dúvida. E quando o empreendedor, na área da saúde, ele pretende transformar a ideia dele em um negócio, o que é que você identifica como os principais erros nessa primeira
O principal erro, geralmente, é o primeiro passo, que é não entender do negócio. O que é entender do negócio? Você imergir naquele universo, você frequentar os ambientes de inovação, você entender como é que funciona, observar os outros negócios que vendem algo semelhante, como eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, qual seria a maior necessidade deles. Geralmente, quem vai empreender, ele tem o conhecimento mais valioso, que é a dificuldade. Ele identificou aquilo ali porque ele viu algum problema, ele viu alguma dificuldade. Eu vou primeiro imergir, entender do negócio, o que esse negócio precisa, e depois eu vou fazer um planejamento para implementar isso. Então, geralmente começa, eu vou identificar quem é meu cliente, quem vai estar disposto a pagar por isso, quem vai estar disposto, quem precisa disso de fato. Depois eu vou identificar que mercados eu quero atender, e aí eu vou evoluindo numa escala até eu estar consolidado. E como que você sugere que tenha um acompanhamento disso, uma consultoria? Com que frequência também? Quais as principais necessidades ao longo de um acompanhamento dentro da sua experiência? Pronto, geralmente essa consultoria ela começa, o ideal seria que a gente chama de uma equipe multidisciplinar, né? Seria entender um pouco de gestão, dependendo do tipo de negócio, se é necessária alguma segurança jurídica para eu entrar naquilo com um contrato bem feito, com um negócio bem estabelecido, a propriedade intelectual, proteger antes de entrar, que é o momento ideal. Ah, Maria, mas eu já estou no mercado há 20 anos e agora eu tenho que proteger. Eu entendo. E eu sou a primeira a dizer que você não tem que esperar estar perfeito para começar. Você começa com o que tem e você vai melhorando. O problema é que a maioria começa com o que tem e vai dando certo e para no que tem porque tá bom. Então você tem que ir melhorando esse processo. Você esperar estar perfeito demais também você perde o time. E eu nem sei se vai ter essa perfeição. Nunca vai chegar. Nós temos as principais empresas do mundo, vez ou outra a gente vai abrir um aplicativo no nosso celular e está pedindo para atualizar um aplicativo, porque ele está corrigindo um bug, está corrigindo um erro, está aperfeiçoando. Então, esse aperfeiçoamento é contínuo. Não tem uma receita pronta. É que nem cuidar da saúde, é contínuo, né? Hoje eu estou bem, amanhã talvez não. Então, todo dia eu tenho que estar monitorando, eu tenho que estar fazendo minhas consultas de rotina, fazendo os exames, que faz parte do universo de vocês. A empresa do mesmo jeito. Na hora que você para, você morre. A empresa morre também. E Maria, para a gente poder encerrar e poder mandar um recado para os jovens que estão nos assistindo também. Se você pudesse deixar um recado, então, e a importância de desde cedo, então, poder ter essa educação em gestão, em inovação, e o quanto que isso vai fazer diferença ao longo da vida profissional. Qual a mensagem você pode deixar para eles? A mensagem principal que eu gostaria de deixar é que sejam curiosos e atentos. Então sejam curiosos, observem o que as pessoas reclamam. Geralmente as maiores oportunidades estão nas reclamações que acontecem à sua volta, porque são necessidades e problemas que as pessoas estão tendo. Então seja observador, seja curioso, mas não morra aí, não pare nessa curiosidade. Bote para frente, não espere estar perfeito para começar, comece com o que tem. Obrigado, pessoal. É isso. Dentro aqui do Vida Mais, a nossa intenção é trazer informações que nem sempre está tão prático nas nossas buscas normais e que honra poder lhe receber aqui, Maria. Mas antes da gente finalizar, deixa o seu contato, o seu perfil, o telefone do escritório, enfim, fique à vontade para que outras pessoas que identificam com essa nossa conversa e precisam do seu apoio que possam lhe encontrar. Perfeito. Meu Instagram é Maria Rebelo, Rebelo com 2 L's, na parte de consultoria de gestão empresarial e gestão da inovação. E na parte de propriedade intelectual é @quinto_e_rebelo. Perfeito. E conte conosco aqui no Vida Mais para eventos. Nós temos aqui, Maria, todas as semanas, nós temos cobertura de eventos na cidade. Não só eventos médicos da área da saúde, mas de inovação nós já fizemos alguns aqui também. Então, para todos os seus projetos, tem aqui no Vida Mais, aqui na Band Piauí, um espaço para que a gente possa levar essa sua mensagem cada vez mais adiante. Tá? Legal, eu agradeço a oportunidade e agradeço também por estar aqui hoje. É sempre muito bom conversar sobre gestão.